Olá, eu sou Giovanni Araújo, sócio da Safra Araújo Advogados, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre ação judicial contra inaptidão na etapa médica da Polícia Militar de Minas Gerais. Sabemos que a Polícia Militar de Minas Gerais adota critérios bem rigorosos para a seleção de candidatos, seja no TAF, na etapa médica, na etapa psicológica, onde ocorrem diversas eliminações ilegais, principalmente na etapa médica, que muitas das vezes o médico que avalia o candidato não é um médico especialista em determinados assuntos. E vale frisar também uma coisa, na Polícia Militar de Minas Gerais não há espaço para imperfeições. É como se a polícia, essa instituição, quisesse aquele soldado universal, super soldado, como se fosse uma história de quadrinhos do Capitão América. A pessoa, o candidato, ele não pode apresentar nenhuma imperfeição. Uma simples barba mal feita é capaz de eliminá-lo por pseudofoliculite, por exemplo. Uma leve variação no exame de sangue é capaz de eliminar o candidato. Vale ressaltar também que diversas vezes essa eliminação é ilegal porque o valor de referência de uma clínica é diferente para outra. E às vezes em uma clínica a pessoa poderia sim ter sido eliminado, mas em outra não poderia, porque ela apresenta um exame de sangue perfeito. Se você foi eliminado na etapa médica da PM de Minas Gerais, sua motivação vai estar presente lá na Resolução 4.278 de 2013, onde a polícia utiliza nas considerações finais para fundamentar o motivo que o afastou do certame. Lembrando que essa resolução se aplica tanto à Polícia Militar de Minas Gerais como no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Importante destacar os fatores que mais eliminaram nesse último certame. O primeiro deles, a fratura, que para a polícia não interessa quando ocorreu a fratura. Muitos candidatos foram eliminados injustamente por uma fratura na época de criança, por exemplo. Todo mundo sabe que criança é hiperativa, corre e está suscetível a erros e nesses erros pode acarretar em uma fratura. E a pessoa que teve essa fratura foi a mesma pessoa que se deu muito bem no TAF, correu, fez barra e abdominais e não teve qualquer problema. O que evidencia que essa fratura já não é mais um problema para a vida daquela pessoa, portanto, ela não pode ser eliminada por isso. O segundo e terceiro fator que mais elimina dentre os 5 listados neste vídeo são fatores cardiológicos. O primeiro deles, o sopro, que é constatado apenas no exame clínico quando o médico ouve o coração do candidato. E o que ocorre, o que acarreta o problema nisso aqui é o seguinte: porque o candidato está sendo diagnosticado com uma simples audição do médico. Então, muitas das vezes ele não tem esse sopro. Pode ter sido sim um equívoco, mas eles não dão essa segunda chance ao candidato. Às vezes dão a segunda chance ao candidato por meio de recurso administrativo, mas que sequer leem esse recurso. O terceiro fator, de doenças cardiológicas extraídos do ECG, talvez seja o mais absurdo de todos, pois o médico da Polícia Militar de Minas Gerais acaba por considerar inapta uma pessoa com base no simples ECG. Então, a polícia não disponibiliza para aquele candidato que apresente exames complementares para ver se esse diagnóstico está certo ou não. O ECG, por si só, ele não pode ser considerado como o principal fator para a exclusão de um candidato do certame. O quarto fator, que eu creio que também não seja uma surpresa para vocês, é a hipertensão arterial. Muitas das pessoas possuem um problema, sim, a síndrome do jaleco branco, às vezes também pela grande ansiedade, né, porque é uma etapa que é uma das últimas para você chegar até o curso de formação. Então a pessoa ela chega ansiosa, ela chega nervosa, e essas alterações na pessoa, na ansiedade, tudo, podem sim influenciar na medição da pressão arterial, o que acarreta também em várias eliminações ilegais, sendo preciso para poder confirmar um diagnóstico desse que a pessoa faça um mapa de pressão. Mas a Polícia Militar ela não dá ao candidato essa oportunidade, motivo que muitos que são eliminados, né, por conta deste fator fazem esse exame e assim conseguem retornar ao certame. Mas o problema é, a polícia
vai corrigir de fato o recurso da pessoa? O que é mais preciso? O mapa arterial que o candidato fez, uma clínica credenciada, ou simples diagnóstico de um único médico por uma medição isolada? O quinto fator listado pelo nosso escritório corresponde a alterações nos exames de sangue e de urina. A gente sabe muito bem que se você fizer um exame de sangue hoje e fizer daqui 3 semanas, vai ter sim alterações nos valores obtidos. E a gente sabe também que os valores de referências mudam inclusive de clínica para clínica. Vamos aos fatos também. Às vezes, você passou por uma festa dentre essas 3 semanas, até a relação sexual que você teve pode também acarretar em mudanças nesses valores que não correspondem à sua situação de saúde propriamente dita. Se você foi eliminado por uma dessas circunstâncias ou até outras circunstâncias, vale lembrar a importância do recurso administrativo. Isso porque o recurso administrativo é o meio mais ágil de você retornar ao certame. Então, por isso que nós batemos muito nessa tecla antes da imposição de um recurso administrativo para uma equipe profissional, porque ele também serve de pré-questionamento para o judicial. O juiz, ao analisar os autos, ele vai ver também o recurso interposto por vocês, onde você já abordou algumas ilegalidades na sua eliminação. Caso seu recurso administrativo seja indeferido, não é momento de desespero, é momento de sentar e pensar muito bem no que você vai fazer. É importante encontrar um grupo de especialistas em concursos públicos para analisar o seu caso e orientá-lo se deve ou não entrar na via judicial para poder retornar ao certame e assim fazer o curso de formação. Então, uma pergunta frequente de candidatos, de clientes que nos procuram são: quem deve entrar na via judicial por uma ineptidão no exame médico? Bom, o primeiro fator para se analisar em uma inaptidão médica é se a eliminação obedeceu à lei. No caso nosso, a Resolução 4.278 de 2013. Então, a primeira coisa que você deve fazer é olhar se o seu laudo de inaptidão aponta expressamente um fator incapacitante dentre as disposições finais lá nos anexos A até a E. O segundo fator é aquele que, mesmo que você se enquadre em uma daqueles itens da Resolução 4.278, mas que tal fator não é capaz de torná-lo inapto para exercer a função de policial militar. Então, às vezes a pessoa está dentro, sim, ela tem aquela doença, aquele fator incapacitante, segundo a resolução, mas que na prática, na vida real, em nada afeta aquela pessoa. Como no caso que eu citei no início do vídeo, de pessoas que tiveram fratura quando crianças e que hoje exercem atividade física normalmente, passaram no TAF e mesmo assim foram consideradas inaptas. Então, caso você opte por contratar um advogado para seguir com essa ação judicial, é importante também que você saiba como isso funciona. As ações judiciais para reverter essa inaptidão médica, elas são muito específicas. Para cada candidato, a ação vai estar de um jeito, porque o advogado ele deve adotar estratégias importantes para aquele tipo de caso. É preciso ver se a pessoa realmente tem aquele fator, se ela tem, se aquilo a torna inapta e se aquela pessoa vai requerer uma liminar, se no tipo de ação adequado para ela vai ser necessário perícia. Então, são sérios fatores que influenciam em como adotar o caminho mais perfeito para a sua volta ao certame. Então, muita gente nos pergunta sobre o que é perícia médica, qual a importância dela no processo, se ela gera custos. A perícia médica, ela é muito importante no processo porque o juiz, ele não detém capacidade técnica, ele não é médico, nem nós advogados somos médicos. Então, o que ele faz? Ele vai determinar e vai designar que um perito, no caso um médico de confiança dele, avalie o candidato que foi reprovado no certame para ver se ele possui aquele fator e, caso possua, se a pessoa realmente ela está inapta. Com base no relatório do perito, o juiz vai julgar, vai falar se a pessoa realmente está apta ou não a exercer a função de policial militar. Então, é uma etapa de suma importância que, às vezes, tem custos e às vezes não, a depender da situação financeira do candidato, se ele conseguiu ou não o benefício da justiça gratuita. Outra dúvida comum, que na verdade está presente em todos os tipos de ação aqui do escritório, é quanto à possibilidade ou não de liminar nesse tipo de ação. Na ação contra inaptidão na etapa médica,
ela possui sim a probabilidade de você conseguir uma liminar, mas é preciso ver, analisar o caso de cada candidato. Porque às vezes a pessoa foi eliminada por estar fora da resolução, às vezes ela foi eliminada por estar dentro da resolução, mas que seja uma doença que não a torne inapta para o cargo. Então, a partir daí e da estratégia utilizada, as chances podem aumentar bastante para que a pessoa consiga uma liminar. Lógico que não é em todos os casos que você consegue uma liminar, mas também há casos aqui no escritório em que a sentença ela foi tão rápida quanto a liminar, como no caso do IDEIS, que conseguimos a sentença em 3 meses após o juizamento da ação. Por isso a importância na contratação de um advogado especialista para esse tipo de ação. Não estou dizendo que outros advogados não consigam, às vezes, alcançar o objetivo. Fazendo uma analogia é o seguinte: se você tem uma viagem de 1.000 quilômetros para fazer, você pode optar por escolher uma CG ou escolher um Corolla. Ambos podem conseguir chegar até o destino final, mas é certamente que o Corolla terá um desempenho melhor, mais rápido e mais objetivo. Como, por exemplo, no caso do IDEIDS. IDEIDS foi um candidato que nos procurou após o seu antigo advogado já ter ajuizado 2 vezes e não ter conseguido eliminar, não ter conseguido nada, embaralhou o processo e mesmo assim nós aceitamos tomar conta desse processo. Momento pelo qual nós extinguimos o processo antigo, que não adotou nenhuma estratégia específica para o caso dele, e demos início a um novo processo. E esse novo processo, como vocês podem ver, já teve sentença, que é a decisão terminativa em 1º grau, e ele conseguiu voltar ao certame e inclusive está agora, neste momento, fazendo o curso de formação da Polícia Militar de Minas Gerais. Outro caso interessante que também demonstra a necessidade da contratação de um especialista é o caso do Xavier, da Polícia Militar do Espírito Santo, que nele ocorreu uma situação bem distante, bem diferente de tudo e que certamente um advogado comum não observaria isso. Ele prestou o concurso para soldado e para oficial, passando nos dois até a etapa médica, onde foi considerado na parte do oficialato que o mesmo possui hipotireoidismo e assim é eliminado com base na resolução. Porém, no concurso para soldado não era a mesma resolução e não estava previsto o hipotireoidismo. Caso que nós entramos com 2 ações diferentes para um candidato eliminado pela mesma questão, mostrando assim a importância de uma orientação para uma equipe especialista. Nós da Safra Araújo Advogados somos experts em ações relacionadas a concursos públicos. Possuímos atuação na maioria dos estados da federação. Atuamos um nível 5 estrelas. Não sou eu que estou dizendo, são as mais de 500 avaliações que você pode ver no Google. Se você tem problema relacionado a concurso público, não pense 2 vezes, pense Safra Araújo. Gostou do vídeo? Se gostou, compartilhe com seus amigos, inscreva no canal, siga nossas redes sociais e caso tenha alguma outra dúvida, pode mandar mensagem que nossa equipe estará de prontidão para solucionar seu problema.